Agora na 106 FM, mensagens gravadas dos cultos do CI. Ministério Evangelismo Sem Fronteiras. Na Heitor Liberato 1326, Itajaí. Com o pastor Fernando Francelino. Na 106 FM Gospel. João capítulo 9, verso 1. João capítulo 9, verso 1. Todos acharam? Amém? Se você não tem Bíblia, tem aqui no nosso Data Show para você acompanhar a leitura. A palavra do Senhor diz assim: Ao passar, Jesus viu um cego de nascença. Seus discípulos lhe perguntaram: Mestre, quem pecou? Este homem ou seus pais? Para que ele nascesse cego. Disse Jesus: Nem ele, nem seus pais pecaram. Mas isso aconteceu para que a obra de Deus se manifestasse na vida dele. Enquanto é dia, precisamos realizar a obra daquele que me enviou. A noite se aproxima quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Tendo dito isto, cuspiu no chão, misturou terra com saliva e aplicou-a nos olhos do homem. Então disse-lhe: Vá lavar-se no tanque de Siloé, que significa enviado. O homem foi, lavou-se e voltou vendo. Seus vizinhos e os que anteriormente o tinham visto mendigando perguntaram: Não é este o mesmo homem que costumava ficar sentado mendigando? Alguns afirmavam que era ele. Outros diziam: Não, apenas se parece com ele. Mas ele próprio insistia: Sou eu mesmo. Então, como foram abertos seus olhos, interrogaram-no. Ele respondeu: O homem chamado Jesus misturou terra com saliva, colocou-a nos meus olhos e me disse que fosse lavar-me em Siloé. Fui, lavei-me e agora vejo. Eles lhe perguntaram: Onde está este homem? Não sei, disse ele. Amém? Vamos orar. Amado Espírito Santo de Deus, Pai poderoso, queremos te agradecer, Senhor, pelo teu mover neste lugar. Queremos abrir o nosso coração, Pai, na tua presença neste momento, Pai, para receber a tua palavra. Senhor, se existe algo em nós, Senhor, que te entristece, algo no nosso coração, Pai, que faz, Deus, o Senhor querer mudança em nós, Deus, nesse momento nós nos entregamos totalmente a ti, Pai, de coração aberto, Pai. Faça a tua vontade nas nossas vidas, estabeleça o teu propósito na nossa vida, Senhor. E Deus, faça, Pai, com que essa palavra, Deus, dê frutos para a glória do teu nome, Pai. Queremos, Deus, ouvir a tua voz. Queremos respostas. Queremos crescer, Deus, na graça e no conhecimento, para exaltar o teu nome, Deus, e tomar posse, Senhor, de cada promessa que o Senhor nos fez. Em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Amém. Pastor Fabiano, se puder ligar aqui o ar-condicionado só para a igreja, para mim não, que isso é acepção de pessoas, em Deus não há parcialidade. Gente, eu quero falar sobre a igreja entregar, levar luz ao mundo. Isso é algo que o Senhor nos ensina, é um mandamento de Deus, e nessa semana, neste final de semana, primeiro final de semana do mês de novembro, já mês 11, o tempo voando. Quantas palavras, quem sabe, dissemos ao Senhor na virada do ano, o voto que fizemos. Quantas coisas prometemos, algumas cumprimos, outras nem tanto. Mas a verdade é que o tempo está passando muito rápido, já estamos no mês 11, e neste final de semana, o Espírito Santo de Deus me fez refletir muito sobre essa temática de a igreja sendo igreja. A igreja sendo aquela que no mundo é luz.
A igreja que é portadora da luz, a portadora da palavra, a portadora da verdade, a portadora do conhecimento, a portadora da instrução, a portadora da fonte que liberta, que transforma. A igreja que pode levar a um mundo que está entrando num colapso social, num colapso na natureza. Estamos vendo uma terra entrando em uma grave crise. Isso não é algo só do Brasil, isso é algo do mundo. Jesus falou que isso aconteceria, Jesus disse que isso seria sinal da sua volta, que antecederia a sua volta. Ontem eu falei aqui, no nosso culto de Santa Ceia, sobre alguns sinais. Jesus em Mateus capítulo 24, em Lucas capítulo 21, em Marcos capítulo 13, ele deixa muito claro evidências, sinais que aconteceriam na geração que veria o arrebatamento. Ele falou sobre fomes. Nós sabemos que hoje 1/3 da humanidade passa fome. Ele falou sobre guerras e rumores de guerras. Qualquer pessoa que viva uma vida além da novela e do Facebook, está antenada naquilo que acontece no mundo, ela sabe que hoje o mundo está entrando em guerra, países estão em guerras, outros tantos nós estamos vendo rumores, ameaças de guerra. Jesus falou que isso aconteceria. Jesus falou sobre catástrofes naturais. Ele disse que a geração que veria o arrebatamento veria também, além de fomes, além de guerras e rumores de guerras, veria catástrofes naturais, terremotos, bramido e agitação do mar. Nós vemos isso todos os dias. Semana passada, eu ouvi uma matéria que, na verdade eu não sei se de fato isso procede, mas que aqui em Jaraguá do Sul houve um pequeno tremor de terra, até aqui no Brasil, onde a gente nunca viveu isso. Mas nós estamos vendo no mundo inteiro. Jesus falou sobre pestes. O que são pestes? Epidemias, doenças contagiosas. Nós estamos vendo aí essa epidemia, Jesus amado, epidemia do Ebola, matando milhares de pessoas, já matou mais de 4.000 pessoas lá na África, e a ciência, os cientistas estão trabalhando de todas as formas para poder controlar, Jesus amado, deixa eu tomar uma aguinha, isso é boca seca, para controlar essa doença, e não conseguem. Jesus falou que tudo isso aconteceria. Jesus falou de algo que é muito atual. Jesus falou sobre as nações se rebeliarem. Rebeliões por todas as nações, pelas nações. Rebelião é algo novo. Rebelião significa o povo se insurgir contra a autoridade. Rebelião é quando o povo começa a se insurgir contra aqueles que estão no comando. Nós vimos a Primavera Árabe no início, há uns 3, 4 anos atrás. Estamos vendo por todo o mundo as rebeliões, até mesmo no Brasil, um povo tão pacífico. Mais do que pacífico, passivo. Um povo que é roubado, um povo que é enganado e ainda faz festa, vai para o carnaval ainda, acha graça. Até mesmo o brasileiro, passivo diante de tantas coisas, tem se rebeliado. O ano passado, o Brasil virou de cabeça para baixo por causa de 20 centavos. Isso tudo não é algo sem propósito, isto é palavra de Jesus Cristo se cumprindo. Ele disse que tudo isso aconteceria.
Agora nós como igreja, diante de tudo isso, nós não podemos nos desesperar. Porque nós temos a certeza da salvação. Diante de todo esse caos, nós como igreja não podemos nos desesperarmos, porque a gente sabe que a nossa esperança não nos decepcionará. Jesus Cristo falou que quando todas essas coisas começassem a acontecer, era para nós erguermos as nossas cabeças, nos animarmos, porque a nossa redenção se aproxima. A igreja não precisa ficar desesperada porque a economia está indo de mal a pior. A igreja não precisa ficar desesperada porque governos corruptos estão tomando conta. Porque tudo isto é algo que não tem como mudar. Jesus Cristo falou que isto aconteceria. A igreja precisa entender que Jesus Cristo virá num cenário de caos. Novos céus e nova terra é depois do arrebatamento. Novos céus, nova terra, um tempo sem dor, um tempo sem sofrimento, um tempo de justiça, um tempo de paz, um tempo de alegria, é para aqueles que acreditam, que confiam na morte e na ressurreição do Senhor Jesus Cristo e estão aguardando Ele voltar. Devemos nos animar, porque sabemos que a nossa redenção se aproxima, diz a palavra do Senhor. Agora existe, meu irmão, algo que nós também devemos fazer: anunciar a palavra. Jesus falou que quando todas essas coisas começassem a acontecer, passariam céus e terra, mas as suas palavras jamais passariam. Ele falou que era necessário que todo o mundo, que o evangelho do reino fosse pregado por toda a terra, por todo o mundo, e aí então viria o fim. Se a igreja, meu irmão, está sofrendo, a Bíblia diz que aqueles dias haverá tribulação como nunca houve, Jesus falou, e como nunca mais haverá. E se aqueles dias não fossem abreviados, ninguém se salvaria, nem os escolhidos, nem os eleitos. Aqui nós já temos uma garantia, meu irmão, nós não teremos que suportar uma carga maior do que as nossas condições. Deus está olhando por nós, Deus está olhando pela igreja, Deus está olhando por você. A sua fidelidade será recompensada, a sua confiança será recompensada. O Senhor virá no teu auxílio. Quando todas as coisas forem contrárias, o Senhor, diz a palavra do Senhor, como um relâmpago, meu irmão, surgirá nos céus, e Ele unirá nos céus os seus eleitos, os seus escolhidos, e nós vamos viver sim, uma vida eterna de felicidade e de abundância. É por isso que nós estamos aqui, ou somos um clube social. Somos o corpo de Cristo, meu irmão. Somos o corpo de Cristo, que manifesta o reino de Deus na terra, que manifesta a glória de Deus na terra, que leva a luz aos homens, aqueles que estão perdidos. O governo do anticristo está sendo estabelecido no mundo. Não adianta demonizar um partido, não adianta demonizar uma pessoa, não adianta demonizar um grupo, porque o governo anticristo está sendo estabelecido no mundo. Ontem eu estava vendo uma notícia nos Estados Unidos, de um grupo de satanistas que, isso eu vi no G1, site G1. Um grupo de satanistas que está desenvolvendo uma cartilha para colocar nas escolas. Na Síria, no Iraque, nós estamos vendo no Oriente Médio sendo estabelecido um governo cuja a sua principal intenção é dizimar os judeus e os cristãos. Jesus falou que nós seríamos odiados por todas as nações. Ser cristão é estar preparado para ser odiado por todas as nações. Essa semana a nossa presidente da República retirou do seu gabinete a Bíblia Sagrada e um crucifixo que tinha no gabinete.
Isso é muito mais, meu irmão, do que uma atitude simplesmente de tirar símbolos religiosos. Alguns ignorantes gostam de dizer que é porque o Estado é laico. Eu os chamo de ignorantes porque ou eles não sabem, coisa que eu não acredito, ou eles preferem ignorar o fato de que a laicidade do Estado foi proposta na reforma protestante pelos protestantes. Foram os protestantes que colocaram na reforma protestante a laicidade do Estado para dar garantias a todos, direitos iguais a todos, independente de credo religioso, até os que não creem em nada, tivessem direitos sociais, coisa que até ali não tinha. Mas a laicidade do Estado nunca foi, meu irmão, intenção de colocar Deus para fora do Estado. O Estado é laico, mas o povo pertence ao Senhor. Aqueles que não creem, aqueles que não acreditam em Deus, têm todo o direito de ter acesso à educação, acesso à saúde, acesso a todos os meios e mecanismos que o Estado oferece. Mas feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Feliz é a nação cujo Deus cujo Senhor faça parte da sua casa. Quando a nossa presidente tirou de dentro do seu gabinete, o gabinete mais importante do Brasil, quando ela retirou a Bíblia ali de dentro, meu irmão, ela retirou ali de dentro o melhor conselho que ela poderia ter, ou que ela pode ter, para nós termos uma nação melhor. Pode ser ela, pode ser qualquer outro, é um governo anticristo sendo estabelecido. Isso vai acontecer. Agora a igreja, meu irmão, diante disso tudo, precisa mais do que nunca tomar a atitude de começar a levar a palavra. Jesus está fazendo isso, o Espírito Santo de Deus está fazendo isso na terra, porque a Bíblia diz que o Senhor mostrará a diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve a Deus e o que não serve. Deus está fazendo uma separação da igreja do resto do mundo. Só que enquanto o Senhor Jesus não voltar, existe um mandamento dado para a igreja: ide por todo mundo e prega o evangelho a todas as pessoas, levando esperança, levando alternativa, levando a solução para o seu problema, levando o nome do Senhor Jesus, que cura, que liberta, que transforma, que diante de todo o caos nos protege. A igreja tem a obrigação dada pelo Senhor Jesus, de diante desse caos, meu irmão, levantar a cabeça e dizer: existe solução, vai haver redenção, vai haver salvação. O nosso rei está vivo, o nosso rei ressuscitou. Nós não dependemos de governos humanos, nós somos governados pelo reino de Deus, e o nosso rei é justo, o nosso rei é digno, o nosso rei é salvador, o nosso rei é fiel, diz a palavra do Senhor. Está chegando o momento de nós decidirmos quem vai nos governar, homens ou o Espírito Santo de Deus. Cada vez mais vai ficar evidente isso. Vai chegar o tempo da perseguição da igreja, já começou no mundo, no Brasil. Já estamos vivendo isso. Só que o que nós não podemos, meu irmão, é deixar entrar em nós um espírito de fracasso, de desânimo. Cristão não tem que engrossar o coro dizendo que não tem mais jeito mesmo, que está tudo perdido, que não tem mais solução. Se nós perdermos a esperança, meu irmão, nós somos a luz do mundo, diz a palavra do Senhor. Se você perder a esperança, o mundo vai se perder. Se você deixar apagar o Espírito Santo dentro de você, se você apagar dentro de você a convicção de que existirá redenção para você, para sua família, para sua vida, para aqueles que você ama, se você desistir disso, meu irmão, apaga-se a luz no mundo. A igreja hoje é luz. Então nós precisamos levar a palavra, precisamos levar luz nas trevas. Precisamos começar a influenciar. Precisamos começar a tomar
posicionamento, nos posicionar diante das situações, vivendo pelos princípios da palavra do Senhor, sendo, meu irmão, referência para um mundo que está um caos. Nós somos a igreja. Aqui nós estamos vendo um texto de um homem que nasceu cego, de um homem que nunca viu a luz, um homem que nunca viu um caminho, um homem que precisava ser carregado, um homem que não conhecia a realidade, um homem que não sabia como eram as coisas, a não ser pelo tato, a não ser por ouvir falar. Assim, meu irmão, muitas pessoas estão. Assim, muitas pessoas nasceram. Muito do que está acontecendo hoje na humanidade é resultado de pessoas que nunca ouviram falar da verdade, da luz dos homens. Vão tomando atitudes baseados nas regras que aprenderam, na doutrina que tiveram, contra a palavra de Deus, vão vivendo, meu irmão, e estão cegos. E nós, como igreja, olhando aqui para Jesus Cristo, nós vamos aprender como mudar a vida dessas pessoas. Ontem eu falei sobre Jesus versus a religiosidade. Existe um espírito, meu irmão, que entra no povo de Deus, nos salvos, naqueles que, se Jesus voltar hoje, sobe todo mundo, mas não estão exercendo o trabalho que Deus quer, porque neles entra um espírito de religiosidade. Esse espírito de religiosidade nós vamos ver aqui nos discípulos. Esse homem nasce cego, e quando os discípulos olham para esse homem, perguntam para Jesus: Jesus, quem foi que pecou para esse homem nascer desse jeito? Ele ou seus pais? Olha aqui a diferença entre Jesus e a religiosidade. Você já se perguntou por que pessoas que você ama, pessoas que você quer ser salvo, muitas vezes você fala de Jesus para elas, você vê que ela está cega, você vê que ela está tapada, você vê que essa pessoa ela está indo por um caminho errado e ela vai se dar mal, e você fala para essa pessoa, só que essa pessoa ela não te ouve. Muitas vezes, meu irmão, é por causa do Espírito que nos motiva a falar. Se quando nós abrirmos a boca para falar de Jesus, da salvação, da Bíblia, da igreja, da libertação, a motivação não for o amor, não vai funcionar. Nós pecamos muitas vezes, nós não conseguimos alcançar o coração das pessoas, porque a nossa motivação é o julgamento, é o apontar, é o condenar, é o dizer para aquela pessoa que ela está naquela situação por causa do pecado: se você continuar desse jeito, você vai para o inferno. Queremos ganhar pessoas para Cristo, mas nós queremos ganhar condenando essas pessoas. E Jesus disse: eu não vim para condenar o mundo, eu vim para salvar o mundo. A igreja não está no mundo para apontar o dedo, a igreja está no mundo para estender as mãos. Adianta nós chegarmos para alguém que está de lama até o pescoço e dizer para ele: meu irmão, se você continuar aí, você vai morrer? Não é muito melhor nós estendermos a mão e tirar ele dali sem julgar, sem condenar, sem ficar falando mais nada, mas simplesmente amando? A religião não entende isso. A religião aponta os defeitos, aponta os erros.
Quando nós olhamos para Jesus, uma vez eu li um livro secular há muito tempo atrás, e naquele livro tinha uma frase que marcou. Ela dizia assim: nunca critique alguém sem antes conquistar o coração. Passou os anos, quando eu me converti e comecei a estudar sobre Jesus, aquela frase aflorou e eu fui olhar para ver se tinha fundamento bíblico. E aí eu descobri que o princípio que eu li num livro secular era bíblico. Às vezes a gente repete frases populares, princípios, provérbios, e a gente mal sabe que são princípios da palavra do Senhor. Damos honra aos homens e nos esquecemos que a glória e a honra pertencem ao Senhor. Quando eu li isso, eu vi em Jesus Cristo um mestre. Jesus nos mostra, meu irmão, como mudar a vida de pessoas que estão errantes, pecadoras e falhas. Sermão da Montanha, Mateus 5, 6 e 7. Jesus chega para um povo errante, um povo murmurador, um povo que estava no pecado, um povo que estava colhendo o resultado da sua própria insensatez, um povo que era cheio de falhas. Mas Jesus, quando se assenta para começar a ensiná-los a pregar a Ele, Jesus não começa julgando, acusando, nem condenando. Jesus começa dizendo a eles assim, ó: bem-aventurados vocês que choram, porque vocês serão consolados. Bem-aventurados vocês que são humildes, porque vocês herdarão o reino dos céus. Vem cá, deixa eu te fazer uma pergunta. Será que essa pessoa que tem tanto defeito, que tem tantas falhas, que você está orando por ela, que você está tentando converter, e que você está apontando todos os defeitos que ela tem, dizendo que se ela continuar desse jeito ela vai se dar mal na vida, será que essa pessoa não tem uma virtude para ser valorizada? Comece valorizando as virtudes. Foi o que Jesus fez. Jesus pegou aquele povo e disse: bem-aventurados vocês. Ele viu virtudes mesmo no meio do pecado, nos erros, nas falhas. Aqueles que estão no lamaçal do pecado, aqueles que estão cegos, aqueles que estão perdidos, aqueles que não têm direção certa a tomar, aqueles que nós estamos vendo errando, meu irmão. Muitos deles sabem que estão errando. Existe alguma virtude, existe algo, meu irmão, neles que agrada ao Senhor. Nós, cheios do Espírito Santo de Deus, luz, nós temos que enxergar isso. Jesus pega aquele povo, ele não só vê uma virtude, como ele, antes de fazer a crítica, ele valoriza. Ele vê valores. Ele diz para aquele povo: vocês, povo cruel, um povo pecador, um povo errante, um povo murmurador, vocês são o sal da terra. Vocês são a luz do mundo. Vocês são como uma cidade colocada no alto de uma montanha. Não se pode esconder uma cidade construída no alto de uma montanha. Olha Jesus valorizando. Sabe qual foi o resultado? Ele ganhou o coração. Ele conquistou aquele povo. E aí depois ele passa Mateus 5 pela metade, 6 e 7, meu irmão, descendo a lenha. Mas ele primeiro ganhou o coração. A Bíblia diz que no final ele ainda diz assim: aqueles que ouviram tudo que eu disse e praticarem, muito bem, aqueles que não praticarem serão insensatos. E a Bíblia termina dizendo em Mateus 7 que o povo ficou maravilhado, porque ele ensinava como quem tem autoridade e não como os mestres da lei. Ficou maravilhado por quê? Porque ele ganhou o primeiro coração. Foi assim que ele te ganhou. Foi assim que ele me ganhou. Um dia eu estava lá, meu irmão, me sentindo um zero à esquerda. Um dia eu estava lá no pecado, um dia eu estava lá na lama, um dia eu estava lá, meu irmão, e muita gente acusando, muita gente condenando, muita gente apoiando a condenação, e muita gente da igreja. E a gente sente isso, a gente sabe disso. E a gente reconhece isso, mas não consegue sair dali. E ao invés de vir alguém da igreja e apoiar e puxar a mão, ainda condena porque é filho de pastor, porque ai, que vergonha, porque não sei o quê. Foi assim com você também?
Para te acusar, meu irmão, o mundo está cheio de pessoas. Para te condenar, o mundo está cheio de pessoas. Existem muitas pessoas, meu irmão, que são microfone do capeta. Abre a sua boca, empresta a sua boca para o diabo falar. Acusador e condena. Acusador, caluniador é um sinônimo do nome do diabo, meu irmão. Não seja diabolete. Olha para o teu irmão e diz: não seja diaboletes. Não seja. Eu estava lá, meu irmão, no pecado como você estava. E aí Jesus encontrou uma virtude em mim. Apesar de tudo, tinha fome, tinha sede de justiça. E Jesus olhou para mim e disse: eu estou vendo uma virtude. Foi assim que Ele fez com você, Ele viu uma virtude. Quando eu estava me acusando, me condenando, dizendo: Senhor, tudo bem, eu sei que eu tenho virtudes, mas ninguém vai aceitar, ninguém vai levantar, ninguém vai confiar, ninguém vai apostar. O Senhor disse: se você ficar calado nessa hora, socorro e livramento virá de outra parte, mas você e a família do seu pai morrerá. Quem sabe se não foi para um momento como esse que você chegou onde você está. Nunca mais vou me esquecer, meu irmão, dessas palavras do Espírito Santo. Ele estava dizendo para mim: você é sal, você é luz, eu confio em você, eu vou mudar a sua história, eu vejo em você virtudes. Isso Ele fez por você, isso Ele fez por nós, isso Ele fez pela cruz, lá na cruz do Calvário, isso Ele fez pela humanidade, meu irmão. E aí quando Ele conquistou o meu coração, quando Ele conquistou o teu coração, Ele nos levou lá para o desertinho. E aí veio o laço. Agora você precisa mudar aqui, você precisa crescer ali, o teu caráter precisa ser transformado aqui. E a gente vai reclamando, e fogo, e lenha, e sofrimento. Só que a gente permanece. E no final, nós nos sentimos maravilhados, porque o Senhor de fato transformou a nossa história. Hoje a igreja precisa fazer isso. O que Jesus fez, a igreja tem que fazer. Esses homens aqui, quem foi que pecou? E aí Jesus vem e diz assim: ninguém pecou. Nem ele, nem os seus pais pecaram. Mas isso aconteceu para que se manifestasse nele, na vida dele, a glória do Senhor. Pior do que quando nós condenamos, quando nós julgamos, pior do que isso, é quando nós falamos que alguém está vivendo o que está vivendo por causa do pecado, porque às vezes, meu irmão, nós somos peritos em querer descobrir o pecado que originou, o pecado original que levou a pessoa a sofrer o que ela está sofrendo. Igreja, que às vezes se reúne para dizer: fulano de tal está passando pelo que está passando. Bem feito, né? Ou não chega a dizer isso, mas diz: misericórdia, né, Senhor? Tadinho, fez isso, fez aquilo, mas agora está colhendo o resultado do que plantou. Quantas vezes nós nos reunimos para fazer isso? E Jesus está dizendo, meu irmão, muitas coisas que acontecem na vida das pessoas, pessoas que não enxergam. Às vezes você fica imaginando, pensando, orando ao Senhor: Senhor, por que o meu marido não enxerga? Por que a minha esposa não enxerga? Por que o meu filho não enxerga? Por que ele não anda no mesmo passo que eu estou andando? Por que, Senhor, que eu me sinto andando sozinho, e ele está cego lá atrás? Senhor, por que? Cadê o pecado? Meu irmão, muitas vezes não é pecado, muitas vezes isso está acontecendo para que a glória de Deus se manifeste na vida dele, na vida dela. Permaneça amando, orando, confiando, acreditando, investindo, porque você vai ver a glória de Deus se manifestar na vida daquele que você ama, em nome de Jesus. Permaneça confiando. A Bíblia diz que Jesus, Ele diz: e não é pecado de ninguém. Ele nasceu desse jeito, mas vocês vão ver nele a glória de Deus se manifestar. Você vai ver, meu irmão, se você não duvidar, se você tomar posse da palavra do Senhor que diz: você e a sua casa servirão ao Senhor. Se você tomar posse da palavra do Senhor que diz: creia no Senhor teu Deus e será salvo tu e toda a tua casa. Se você tomar posse da palavra do Senhor que diz que essa promessa é para você, é para os seus filhos, é para todos aqueles que estão longe, é para todos aqueles que o Senhor, o nosso Deus, chamar. Se você tomar posse da promessa, você vai ver pessoas, meu irmão, que não enxergam, enxergando para a glória do nome do Senhor. Jesus pega
E o versículo 4 e 5 diz assim: enquanto é dia, Jesus falando, precisamos realizar a obra daquele que me enviou. A noite se aproxima quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Às vezes, meu irmão, nós desanimamos porque as coisas no outro não acontecem no mesmo ritmo que acontecem na nossa vida. Às vezes desanimamos porque não vemos o resultado instantâneo que nós tanto esperamos daquilo que Deus vai fazer na vida nossa ou na vida do outro. Queremos que Deus faça instantaneamente, não vemos o resultado e vamos desanimando. Só que nós não podemos nos esquecer que Deus nos compara a árvores. E a árvore, meu irmão, ela cresce primeiro para baixo. Ninguém vê, ninguém repara, ninguém está percebendo, mas Deus está sustentando todas as coisas. Deus está dando força, Deus está dando condições, e um dia você vai ver brotar tudo aquilo que você tem plantado, porque a palavra do Senhor diz que de Deus não se zomba. Tudo aquilo que o homem semear, certamente ele colherá. Aquilo que você está semeando para o reino de Deus, você vai ver cada fruto desse em nome de Jesus. Desanimamos, voltamos atrás. Jesus Cristo está dizendo: enquanto é dia, precisamos trabalhar. Enquanto eu estou no mundo, eu sou a luz do mundo. Enquanto a igreja está no mundo, meu irmão, nós somos luz no mundo. Enquanto a igreja estiver no mundo, nós somos sal da terra. Enquanto aqui nós estivermos e Jesus não vir nos buscar, nós estaremos influenciando, e nada acontecerá nessa terra que não seja de acordo com o propósito de Deus. Então você está seguro, você está protegido. Agora precisamos fazer o que Jesus fez. Enquanto eu estou no mundo, eu preciso ir. Precisamos trabalhar enquanto é dia. Precisamos anunciar, pregar, anunciar o evangelho, proclamar o reino de Deus enquanto é dia. Porque quando chegar a noite, como eu falei para você no início da mensagem, está sendo estabelecido, meu irmão, um governo das trevas. Agora é dia ainda. Agora é a hora de você pregar. Agora é a hora de você falar de Jesus. Agora é a hora que o Senhor está levantando uma geração que está anunciando o arrebatamento. Agora é a hora que o Senhor está levantando uma geração que está pregando, meu irmão, a santidade, a separação do mundo. Agora é a hora de sairmos de cima do muro. Agora é a hora. Enquanto o dia ainda existe. Existe um verso na Bíblia muito pequeno, mas de uma profundidade enorme. 1 Tessalonicenses 5,19. Não apaguem o espírito. Não apaga o que o Senhor começou a fazer na tua vida. Não apaga o que Deus já fez em você. Não apaga o que o Senhor ainda está fazendo na sua vida. Muito pelo contrário, é hora, meu irmão, de nós jogarmos lenha nessa fogueira. É hora de nós nos avivarmos, é hora de nós nos santificarmos, é hora de nós pararmos com coisas pequenas, coisas da terra, coisas que vão passar, coisas que vão ficar, e nos preocuparmos, meu irmão e minha irmã, com o reino de Deus, com a obra do Senhor, com a salvação nossa e daqueles que nós amamos, nos fortalecendo no espírito, em oração, em dedicação, em obras, em exemplo, em testemunho. É hora da igreja tomar essa atitude. Não apagar o Espírito, não entristecer o Espírito Santo de Deus. Talvez você chegou aqui nessa noite como um pavio que fumega. A Bíblia diz que ele não apagará o pavio que fumega. Talvez esteja saindo só uma fumacinha de você, mas Jesus não voltou ainda. Então existe solução. Hoje é noite de você receber um sopro do Espírito, meu irmão, e botar lenha nessa fogueira, e se encher do calor do Espírito Santo de Deus, e transformar a sua história em nome de Jesus. Jesus falou: vamos trabalhar, gente. Vamos falar. Pastor, eu não sei como dizer, eu tenho medo, eu tenho vergonha. Você acha que eu também não tenho timidez? Só que eu aprendi algo essencial quando o Senhor me chamou para pregar.
Convencer não é problema meu. Eu só tenho que falar. Deus só está procurando, meu irmão, um doido, um cara de pau que abre a boca e fala que Jesus está vivo. Deus só está procurando um doido, um cara de pau que diga: Jesus Cristo vive, muda, transforma e salva. Só diga isso. O Espírito Santo de Deus é quem nos convence de todas as coisas. Não tenha medo de dizer, não tenha medo de falar, não tenha medo de demonstrar a quem você pertence. Porque o Espírito Santo de Deus que habita em você vai convencer aquele do erro, vai abrir os olhos daqueles que não enxergam mais, vai dar de novo sustentação àqueles que não andam, vai mudar a história das pessoas que fazem parte da sua vida, pelo teu testemunho e o convencimento do Espírito Santo de Deus. Só fala. Jesus vai nesse homem, e a Bíblia diz que ele cospe no chão, e ele faz algo estranho, algo que talvez alguém ia dizer: ui, cuspiu no chão, fez uma lama ali, pum, no zóio do homem. Só que Jesus aqui, meu irmão, nesse ato simbólico, está nos dizendo algo muito sério, está nos fazendo lembrar de algo extraordinário, está nos fazendo lembrar que somos pó, está nos fazendo lembrar que foi do pó que viemos, ao pó retornaremos. Está nos fazendo lembrar do Salmo que diz que Ele olha para nós e se lembra que nós somos pó, mas mesmo assim tem misericórdia pela nossa vida, cheio de compaixão, nos auxilia, nos ajuda, nos coloca sob as suas asas e nos leva a locais seguros. Essa semana eu vi uma notícia que eu quero acreditar que é sensacionalista. Jesus amado, hoje a boca está travando. Eu quero acreditar que seja isso. Mas a notícia dizia que o Papa Francisco acredita na teoria da evolução. Eu respeito o Papa. Ele é uma autoridade constituída. Ele é chefe de uma igreja, de uma denominação. Ele é rei de um império. O Vaticano é um estado estabelecido. Como autoridade constituída, nós devemos respeitar. Respeito aqueles que admiram. Vejo nele virtudes, vejo nele algumas coisas no seu caráter que me alegram. Só que se eu tiver a oportunidade de um dia entrar no Vaticano e na dependência do Papa e poder abrir a Bíblia que ele lê, eu vou ver lá Gênesis 2:7 dizendo que o Senhor Deus criou o homem do pó da terra e soprou nas suas narinas e o homem se tornou um ser vivente. Ele criou todas as coisas. Eu vou abrir em João capítulo 1 e vou ver que ele era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus, e tudo foi feito por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Eu vou abrir em Gênesis capítulo 1, verso 1 a 3, e nós vamos ver: criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia, e havia, meu irmão, trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. E disse Deus: haja luz, e houve luz. Isso é o que diz a palavra do Senhor. Alguns me chamam de doido, e chamam você de doido por acreditar, por crer que toda a criação existe por causa de um Criador. Mas esses que nos chamam de doido preferem acreditar que tudo que existe aconteceu do nada. Ou seja, nada versus nada vezes nada é igual a tudo que nós vemos: universo, céu, terra, mar. Vai ver se eu estou na esquina, né, meu irmão? Prova a criação, me prova a evolução. Meu irmão, Jesus ali cuspiu naquela areia, fez aquela lama e colocou nos olhos do homem.
Nós sabemos cientificamente que o homem ele é composto de 70% de água. Ali estava aquele, meu irmão, que te fez, que te criou, que criou aquele cego, que criou toda a humanidade. Aquele que sabe exatamente na sua mente a fórmula da composição química do corpo do ser humano. E ali eu creio que ele fez a fórmula exata, 70% de água, um pouquinho de pó. Vamos consertar isso aqui que não ficou bem feito. E hoje, meu irmão, nós estamos contando a história de um homem que foi curado pelo autor e consumador da nossa fé, o criador de todas as coisas, dos céus, da terra, da sua vida. Tudo que existe é para a glória do nome dele, criou para que ele fosse glorificado. E aí ele disse àquele homem: agora vá lá no tanque de Siloé, que significa enviado, e se lave. Se nós quisermos viver a revelação de Deus na nossa vida, se nós quisermos experimentar coisas que pouca gente experimenta, se nós quisermos ir a lugares que pouca gente vai, porque muitos são chamados, mas poucos os escolhidos. Muitos tentarão entrar, forçarão a sua entrada e não conseguirão, diz a palavra do Senhor. Porque o reino de Deus é conquistado à força, dedicação, envolvimento, compromisso e estar preparado, meu irmão, para ouvir de Deus coisas estranhas aos seus ouvidos, fazer a vontade de Deus, que muitas vezes será estranha ao teu marido, à tua esposa, às pessoas que te cercam, porque foi estranho o que Jesus fez. O cara já não enxergava, já dependia de ajuda dos outros. Aí Jesus vai, coloca lama no olho dele e diz: agora vai lá no tanque de Siloé. Além de ser cego, agora ainda estava todo sujo de lama. Eu imagino que muitas pessoas encontraram com ele no meio da rua e disse: fulano, que isso? Um homem passou lama nos meus olhos, Jesus Cristo, e disse que era para eu ir lá no tanque de Siloé, porque lá eu vou lavar e vou ser curado. Tu tá doido, homem? Eu tenho água aqui, quer que eu lave? Não, ele disse que tem que ser lá. Se quisermos avançar, temos que fazer a vontade de Deus, ainda que seja estranha aos outros, ainda que seja estranha à humanidade. A Bíblia diz que a palavra de Deus é loucura para os que estão se perdendo, mas para aqueles que estão sendo salvos é o poder de Deus. Para muitos, quem sabe, era loucura, mas ele estava com a palavra de Deus, sabendo que aquela palavra tinha poder para mudar a sua vida, para fazer ele enxergar. E ele vai até o tanque de Siloé, e a Bíblia diz, meu irmão, que lá ele recebe a sua visão. Coisas estranhas, mas que no final geram resultados tremendos, meu irmão. Testemunhos para a glória do nome do Senhor. Hoje, quando eu estava vendo isso, que o Espírito Santo me revelou, eu fui na minha esposa e disse: amor, me ajuda a lembrar de coisas estranhas que o Senhor fez. E aí a primeira de todas é esse próprio ministério. Esse ministério, você sabe, eu já contei várias vezes, nós começamos dentro da oficina do Fabiano. Estranho, porque quando nós recebemos a palavra de começar a igreja, nós fomos procurar um lugar como nós estamos hoje, um auditório menor, algum lugar que tivesse uma infraestrutura básica para começar uma reunião de pessoas. E procuramos todos os lugares e nada dava certo. E um dia, frustrado diante de mais um não que recebemos, eu piso na oficina do Fabiano, e Deus diz: eu quero que você faça aqui. Estranho demais, meu irmão, cheio de carro, elevador, sujeira, graxa. Deus aqui é aqui. Falei para o Fabiano me olhou com cara estranha. Mas nós fizemos. Foi estranho, mas hoje nós estamos glorificando o nome do Senhor. Começou lá, hoje é para a glória do nome do Senhor. Deus queria abençoar o Fabiano, Deus queria abençoar a casa dele. O Fabiano cedeu a sua casa por um mês, e ontem ainda estava
compartilhando comigo sobre a sua oficina, como a sua oficina está sendo movimentada, como está recebendo novos clientes, como está trabalhando, porque a graça de Deus está naquele lugar. Mas ele teve que ouvir, meu irmão, uma frase estranha: vamos fazer a igreja aqui na tua oficina. Outra situação estranha foi quando nós estávamos aqui depois de um culto, e entrou por ali um homem bêbado, sujo, Alceu o nome dele, gaúcho. Aliás, eu acho que Deus tem alguma coisa nessa igreja com os gaúchos e conosco, porque a igreja está cheia de gaúcho. O nosso pastor, Bispo Flori, é um gaúcho de Vitor Grefe, e nós temos muitos irmãos gaúchos aqui no ministério. E entrou ali um irmão gaúcho, bêbado, sujo, fedido, e nós sempre temos isso aqui na igreja, e a gente sempre trata, a gente sempre atende, a gente sempre dá um alimento, a gente conversa. Muitos estão lá no Vale Ebenezer, em tratamento, foram encontrados, entraram na igreja e a gente fez o processo e estão se recuperando. Então a igreja sempre faz isso. Mas naquele dia Deus disse a mim algo estranho. O Espírito Santo falou para mim assim: trata ele como um príncipe. E eu fiquei, o Peta estava comigo, e eu fiquei com aquilo dentro do coração, como um príncipe. Pergunta para ele se ele quer voltar para casa. Ele vai dizer que sim, e você trate ele como um príncipe. E aí eu conversando com ele, ele tinha saído de casa 3 dias, na chuva, estava um tempo frio. Ele parou aqui do lado da igreja, saiu de casa porque a mulher ia na igreja, brigou, quebrou tudo e foi embora de casa porque a mulher ia na igreja. Olha o que Deus faz. Ele pegou, veio 3 dias sofrendo. A mulher tirou um homem que tem uma fazenda, tem o seu tratorzinho, tem os seus gados, tem uma infraestrutura, tinha os seus cartões de crédito, mas tinha problema com bebida, tinha raiva da mulher porque a mulher vinha na igreja, tinha ciúme de pastor, ciúme de não sei o que, vai saber, vai entender o que passa na cabeça. E aí quando ele saiu, ele parou aqui do lado e ele fez uma oração: Deus, se tu existe, eu quero que o Senhor me ajude. E ele disse que quando ele abriu os olhos, ele estava na porta da igreja, diante de um pastor, a quem é que ele mais odiava, eu acho. E se é a religião, agora era a hora de nós darmos uma lambada nele. Mas o Espírito Santo disse: trata ele como um príncipe. E aí eu falei para ele: você quer ir embora? Você quer voltar para casa? A mulher tinha cortado os cartões de crédito. Você quer voltar para casa? Ele disse: ela não vai me aceitar. Eu disse para ele: ela vai te aceitar. Você quer voltar? Liga para ela, convida fala para ela então, para ver se ela vai deixar e tal. Eu falei assim para ele: ela vai te deixar, ela vai te aceitar, ela vai deixar você voltar. E aí botei ele dentro do carro e levei para a rodoviária. Cheguei lá, a rodoviária estava fechada, não tinha mais nenhum ônibus para o Rio Grande do Sul. Mas aí o Espírito Santo de Deus no meu coração: trata ele como um príncipe. Você já viu o príncipe andando de ônibus? Príncipe andando de avião, né, meu irmão? E aí eu, Jesus. E naquele dia eu estava comemorando, porque eu estava com um dinheirinho no bolso. E aí estava feliz por isso. E o Espírito Santo leva ele no aeroporto. Aí convidei a minha esposa, fomos para o aeroporto, o Peta. Chegamos lá, procurei todos os voos de carreira para o Rio Grande do Sul, não tinha. Só tinha um voo especial da Azul, classe executiva, todo cheio de frescura, porque príncipe tem que andar desse jeito. Comprei a passagem para ele. Quando vamos embora, tá, e agora? Vai ficar no hall de aeroporto? O príncipe não fica assim, o príncipe fica num hotel. Na frente do aeroporto tem um hotel onde ficam os comissários, os comandantes de voo, quando pernoitam. Fui lá, cheguei lá, o Espírito Santo para mim: pede o melhor quarto. E aí a gente pediu. Ele veio e ele disse:
Eu saí de casa, eu briguei com a minha esposa, eu quebrei tudo por causa de um pastor, por causa da igreja. E eu jamais imaginei que Deus, Ele falando, ia colocar agora a igreja, um pastor para me ajudar. E aí eu falei para ele: Deus está fazendo isso porque Ele te ama. Deus está fazendo isso porque Ele ama a tua família, Ele ama você, Ele quer mudar a tua história. E aí ele pegou, tirou de dentro da mochila: aqui ó pastor, eu tinha aqui uma faca, eu tinha aqui um monte de coisa porcaria, pega tudo para ti. E aí eu vim embora com faca, com não sei o que, doido para ser preso. E ele ficou lá e eu fui para casa e não dormi naquela noite, porque a gente fica com medo. Era um homem alcoólatra, viciado. Pensei, de repente vai jogar tudo para cima, vai sair de novo para a rua, tá tudo pago, tudo encaminhado. Mas aí eu liguei o voo dele era às 6:30 da manhã, eu liguei pro hotel às 6 horas da manhã, o hotel disse que ele já estava tomando café, estava indo. Quando ele chegou lá, no saguão do aeroporto, a passagem dele dava direito a uma comissária ir buscar ele no hall lá do aeroporto, levar na poltrona, da poltrona levar até o táxi no aeroporto lá de Porto Alegre. E eu fiquei o dia todo, aquele dia agoniado. Mas às 7 horas da noite ele me liga: pastor, muito obrigado. Muito obrigado pelo que você fez, muito obrigado por tudo. A minha mulher me aceitou de volta, quer falar com ela, a mulher feliz da vida, a família feliz da vida. E o mais, meu irmão, importante de tudo isso, ele disse para mim: hoje eu vou na igreja e eu nunca mais vou deixar de servir ao Senhor. Nós só temos que ser luz, meu irmão. Nós só temos que portar a esperança. Nós só temos que levar a palavra que transforma. Nós só temos que estender as mãos. Ainda que tenhamos pouco, colocando na mão do Senhor, meu irmão, isso vai multiplicar. Isso vai trazer bênçãos na nossa vida. Isso vai fazer o Senhor transformar a nossa história. Isso vai fazer o Senhor nos levar mais além. Quando o Senhor tiver o teu coração, meu irmão, todas as demais coisas vão ser acrescentadas à tua vida em nome de Jesus. Leve esperança, leve luz, leve paz. Vamos adorar o nome do Senhor. Você ouviu mensagens gravadas dos cultos do CI. Ministério Evangelismo Sem Fronteiras. Na Heitor Liberato 1326, Itajaí. Com o pastor Fernando Francelino. Na 106 FM Gospel.